Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui, como eu prometi no primeiro vídeo de abertura, eu vou fazer um pão de cenoura, um pão de forma de cenoura, tá? Esse pão não é nem salgado nem doce. Conforme eu vou explicando aqui, eu vou dizer pra vocês como que vocês podem fazer pra ele ficar ou mais doce ou mais salgado. Mas ele, do jeito que tá aqui na receita, ele fica muito gostoso, tá legal? Bom, antes de mais nada, quando vocês vão fazer alguma receita que vocês pegam na internet, vocês têm que se organizar pra poder fazer essa receita. Primeiro, por quê? Pra você saber se você tem todos os ingredientes. Segundo, os ingredientes normalmente eles têm que ficar na temperatura ambiente. Então, conforme tem muitos alimentos como ovo, margarina e tal, tem alguns produtos que ficam em geladeira. Então, é melhor você tirar antes, uma meia hora antes, para eles ficarem mais em temperatura ambiente, ok? Então, vou mostrar aqui a receita que vai. Uma cenoura grande, tá? Essa não tá até muito grande, pode ser até maior, tá, gente? É o que eu tinha no momento. 300 ml de leite. Aqui, no caso, vai 4 colheres de açúcar. Vocês estão vendo que tá pouquinho? É que eu faço a receita adaptada com adoçante. Então, tá equivalente a 4 colheres de sopa de açúcar. 4 colheres de leite em pó. Meia colher de sal. Meia colher de sopa de sal, tá? 20 gramas de fermento biológico seco. Se for o fresco, é de 30 a 40 gramas. 2 ovos inteiros. 1 colher de sopa de essência de baunilha. Essa minha aqui, ela não tá marronzinha porque eu trabalho com a incolor. Porque como eu trabalho com bolo, então eu prefiro comprar sempre a incolor. Mas aquele vidrinho que vocês compram no mercado, dá no mesmo, tá? 1 colher de sopa bem cheia de margarina. Você vê que ela já tá bem em temperatura ambiente aqui, ó, bem molinha. E 600 gramas de farinha. Mão na massa, gente. Eu vou começar lavando a minha mão, como eu falei, 20 a 30 segundos lavando. Vou higienizar a minha pia, como eu falei, aquela água clorada, tá bom? Ó, já lavei a minha pia, tá, gente? Paninho, eu compro paninho de rolo, porque sempre quando eu vou passar o pano aqui pra enxugar, ele tem que estar limpo. Ele não pode ser esse que fica aqui na pia, porque esse que tá na pia, ele já contém germes. Então é melhor pegar um paninho limpo e secar. Começar pela cenoura. Então, o que nós vamos fazer com a cenoura, ó? Nós vamos cortar as pontinhas dela aqui. E nós vamos raspar para tirar a casca. Lava bem. E aí nós vamos cortar. Dar uma cortadinha, ó. Por que eu tô cortando antes de colocar no liquidificador? É pra ajudar, tá, gente? Porque senão fica muito tempo lá batendo. Ai, caiu tudo. Vou pegar aqui que minha pia tá limpinha.
Ó. Nós vamos colocar 300 ml, não vamos colocar todos os 300 ml, porque na hora que a gente for peneirar, a gente vai precisar um pouquinho do leite. Nós vamos colocar quase tudo, ó. 300 ml, para quem não sabe, é uma xícara e meia, mais ou menos, tá, gente? Depois eu meço para vocês terem uma noção. Bom, vamos bater. Ó, agora, depois que liquidificou, ó, nós vamos coar. Porque eu não quero o bagaço da cenoura. A gente precisa coar. É só o líquido que vai na massa, tá? A gente põe mais um pouquinho de leite aqui, ó, que é pra coar mais um pouquinho. Tem que sair bem o líquido, ó. Ó, gente, coei, ficou bem liquidozinho, ó, tá vendo? Veio um pouquinho de coisinhas da cenoura, mas isso não tem problema. Então aqui nós vamos juntar leite em pó, açúcar, sal. Ah, aqui como eu falei, como ele é um pão meio neutro, é o seguinte. Se você quer um pão um pouco mais salgado do que doce, o que você vai fazer? Você vai diminuir um pouco do açúcar e pôr, ao invés de meia colher de sal, de sopa de sal, você vai colocar uma colher, tá bom? Agora, se você quer manter ele um pouco mais para doce, aí você não diminui o sal, tá bom, gente? Porque o sal, ele tem uma função química aqui, então não pode tirar sal. Tem que ficar meia colher de sopa de sal. Aí o que você faz para ficar mais doce? Você coloca mais uma ou uma colher e meia a mais de açúcar, tá bom? O fermento. E aqui a gente já vai dar, ó, uma mexidinha aqui já pro fermento já ir reagindo. A gente já põe os 2 ovos. Já mexe bem já pra ele quebrar aqui. Vamos colocar a margarina. A essência de baunilha. E a farinha, tá, gente? Aí eu vou explicar uma coisa pra vocês. Aqui tem 600 gramas de farinha. Já tá peneirada, tudo. É a farinha tipo 1. Não precisa ser a farinha com fermento, tá? Porque pra pão, como a gente já tá usando aqui o fermento biológico, não precisa ser farinha com fermento. Aliás, não pode ser farinha com fermento, tá? Então aqui a gente vai colocar todos esses 600 gramas. E vamos começar a mexer. Mão na massa, gente. Daqui a pouquinho mão na massa, ó. Agora é o seguinte, quando começar a ficar assim, a gente vai passar pra bancada. Lembra que eu higienizei aqui? Tem que ser um local assim, tá? Bem limpinho. Aí, mão na massa, ó. A gente vai juntar
todos os ingredientes aqui. Vocês estão vendo que tá grudando na minha mão, ó? É normal no começo, tá? Ele tá até um pouquinho melhor do que da primeira vez que eu fiz. Ficou bem assim, meladão mesmo. Aí eu fui obrigada a colocar mais farinha. Porque dependendo da cenoura, ela solta mais água. Tem cenoura que não solta muito. Ó, vocês estão vendo que mesmo eu tô juntando aqui, tá, ó, ela não tá a massa que a gente precisa. O que que acontece aqui? Nós vamos precisar de mais farinha. Esse é o truquinho que eu falei que acontece quando a gente pega alguma receita da internet. E a gente vai juntar aqui. Começa a dar uma, tipo, sovadinha, ó. Isso aqui é sovar a massa. Até parar de grudar. Já tá grudando. Aí o que acontece? Vai, tira assim da pia com uma... Se você não tiver esses equipamentos que eu tenho, que é de confeitaria, pode ser faca, tá, gente? Aí, vou passar um pouco de farinha aqui na pancada, porque aí evita de grudar tanto, tá? Ó, ela já tá começando a parar de grudar. Vou só um pouquinho de farinha que eu pus. Da outra vez eu pus muito mais farinha, porque a cenoura era maior. Acho que foi ao invés de 600 gramas, eu acho que foi uns 800 gramas de farinha, porque a cenoura era grande. Soltou bastante água e ela não ficava boa. Eu fui adicionando aos poucos, é isso que vocês têm que... Ó, vou pôr mais um pouquinho. Ó, gente, a farinha que eu tô usando, tipo 1, tá? Normal, farinha normal que você compra no mercado. Bom, aqui nós vamos sovar essa massa. Isso aqui é sovar, ó. Esse movimento é sovar. Por 10 a 15 minutos. E se você sentir, ó, que ela tá grudando, farinha. Cuidado para não colocar farinha demais. Vocês têm que pôr farinha só até ela enquanto estiver meia grudenta. Quando ela começar a ficar boa, ela começar a não grudar mais na mão, é porque ela já tá boa, tá? Bom, então é assim, gente. Agora, depois de tanto exercício que essa massa fez, né, coitadinha? Olha que massa bonita. Ó, não tá grudando nada, ó, na mão, ó. Tá? Aí o que que a gente vai fazer com ela? E usa esses saquinhos aqui, ó. Já vem higienizado. É de cozinha. Então você pega a massa, ó, gente. A gente pega a massa bonitinha, ó. Põe ela dentro de um saquinho. Tá? Vamos dar uma amarradinha aqui em cima. Ou então, se você não tiver esse saquinho, você volta a massa aqui dentro, pega fio, põe a massa aqui dentro e cobre com filme plástico, tá? E nós vamos deixar ela aqui descansando por 20 minutos, tá? Vamos deixar ela descansar. 2000 anos depois. Ó, gente, ó, olha como ela cresceu, ó o tamanho dessa massa. Mas antes de eu mexer com ela, eu vou explicar uma coisa pra vocês que eu vou fazer, tá? Eu vou ligar o forno na temperatura alta. Deixei
e não vai ficar ligado, tá? Preste bem atenção. Eu tô fazendo isso porque aqui em São Paulo hoje tá um tempo meio fresquinho, tá 18 graus. O pão, ele precisa, a hora que eu mexer nele agora, ele precisa ir para um lugar quentinho, para ele poder crescer um pouco antes de assar. Então, por isso que eu tô fazendo isso. Eu liguei o forno, mas eu não vou deixar ele ligado, tá? Então, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, ó. Olha que massa bonita. Olha. Gente, como que ela cresceu? Ó. Ó. Lindona, né? Lindona. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos cortar ela. Eu tenho 3 formas, ó. Ele pode ser assado em 2 formas maiores, como essa daqui. Ou, se você preferir, pode ser numa redonda. Mas como ele é um pão de forma, seria interessante se vocês assassem nessas retangulares que eu tenho aqui. Então, eu vou dividir um pedaço um pouco maior para caber nessa. E 2 pedaços aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou dividir aqui. Aqui seria o meio, mais ou menos aqui. Vou dividir aqui. Se não tiver esse utensílio aqui, vocês podem usar uma faca, tá? Uma faca que corte legal, tá bom? Ó, esse pedaço. E aqui eu vou cortar. Tá? Então, vamos lá. Vamos deixar eles aqui no cantinho. Vou colocar um pouquinho de farinha aqui pra não grudar. Ó, presta atenção. Estou desligando o forno. Aí, com a própria mão, vocês não precisam ter rolinho. A gente vai abrindo a massa. Ó. E aqui, a parte que você vai terminar de enrolar, tem que deixar mais fininho, tá? Essa parte aqui. Vocês vão ver, eu vou começar a enrolar a massa pra fazer o pão. Essa partezinha aqui tem que ficar mais fina, senão, ó, vai esticando com a própria mão. Dá pra abrir. Olha que massa gostosa, gente, de trabalhar. Que delícia. Que cheirinho gostoso. Se a câmera tivesse, né, um jeitinho de sentir o cheiro. Bom, agora a gente vai começar a enrolar, ó. Faz uma voltinha, aperta aqui, ó. Ó, faz outra voltinha. Dá uma apertadinha. Pra quê? Pra não formar ar no pão. Ó. Enrolou. Aí o que eu faço aqui? Gergelim, gente. Põe uma tirinha de gergelim aqui. Pro pão ficar bem bonitinho. Ó. Que é o fundo, né? Ó. Vocês passam aqui, ó. Vai grudar na massa. Aí pega o pão aqui, dá uma entradinha pra dar um acabamentozinho na hora de assar. Põe na forma. Vamos fazer o outro. Mesma coisa, ó, gente. É rapidinho isso, tá? Porque a massa, ela tá bem... Quer dizer, lógico que quem não tem experiência pode demorar, não tem problema. O que eu tô querendo dizer é que isso é um trabalho fácil de fazer, porque, ó, ela não tá grudando. Deixar aqui fininho. Começa a enrolar. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. A forma tem que estar untada com margarina, tá bom? Só a margarina, não ponham farinha. Pronto. Aí.
tira o gergelim que tem aqui pra poder abrir a massa, senão depois ele fica muito esquisitinho, tá? Essa receita dá 2 pães grandes ou 3 médios, como eu tô fazendo aqui. Se a forma for menor que essa, depois eu vou medir pra falar pra vocês que tamanho que é a minha forma. Se for menor, vocês dividem em 4 a massa. Vocês vão ver o tamanho de pão que fica. Aí o que eu vou fazer agora? Eu fiz uma misturinha aqui, eu bati o ovo com meio dedinho de água de um copo. Aí você bate, tá? E pincela o pão. Se vocês não tiverem o pincelzinho culinário, pode ser com o dedo, tá? Não tem problema. Ou pega um filme plástico, envolve assim nos 4 dedos assim, vai passando aqui no ovo e vai passando. É um pouquinho mais dificinho, mas dá pra fazer tranquilo também. O ovo deu bastante aqui, tá vendo? Sobra. Esse ovo aqui depois vocês não jogam fora, faz omelete. Pronto. Agora, vocês viram que eu desliguei o forno? Nós vamos colocar os pães no forno desligado. Desligado, tá, gente? A gente vai deixar ele aqui dentro uns 30 a 40 minutos. Isso daí vai depender de cada massa. Então você tem que ir lá, abre um pouquinho o forno, olha, vê se ele cresceu. Ele tem que... Vocês vão ver como é que ele vai estar. Quando tiver no ponto eu mostro pra vocês, tá? Gente, ó, já passou 30 minutos. Ó, como ele cresceu. Olha só o tamanho desse pão. Agora nós vamos ligar o forno a 180 graus. Então vamos lá. Vamos ligar. Pronto. Aí a 180 graus, tá, gente? Vai ficar aqui por uns 40 minutos. Esses 40 minutos, eu vou dizer, é muito relativo, tá? Depende de forno para forno. Então você tem que colocar 30 minutos, mais ou menos, e aí você começa a vir olhar para ver se ele tá... Se ele cresceu mais, se ele começou a dourar. Não deixa ele dourar muito, que ele fica cascudo, eu não gosto. A não ser quem queira, ficar bem douradinho, tá? Mas é em média 30 a 40 minutos, tá bom? Alguns centímetros mais tarde. Já passou mais de 30 minutos. O pão já tá começando a ficar dourado. Eu vou tirar ele pra vocês verem. Olha que bonito que ficou. Lindão, né? Então, é isso. Bom, eu vou depois medir o tamanho dessa forma, que ficou um pãozão, tá vendo? Esses dois ficaram menores. Eu vou medir o tamanho das formas pra depois vocês saberem, de repente, qual é o tamanho de forma que vocês precisam utilizar, tá bom? A receita eu vou colocar na descrição do vídeo embaixo. E aí vocês, por favor, tá bom? Mandem sugestões, dá um like no vídeo lá, tem um assim, você vai lá e tá bom? E próximo vídeo que eu vou fazer uma torta salgada, tá bom? Próximo vídeo, é uma torta uma torta portuguesa de liquidificador, para ser mais exata, tá bom? Um beijo.